Ou todo mundo dá ok. Bom, boa noite a todos mais uma vez, então. O objetivo da reunião hoje é a gente passar por algumas orientações e tópicos pertinentes, né, às práticas dos projetos, tanto do Nina quanto do Vem Pro Rugby. A gente vai frisar um pouco mais sobre a questão do Nina, né, vocês já logo vão entender no longo da nossa conversa, mas os dois projetos são projetos parceiros que andam lado a lado, então não tem grandes diferenças, não, tá bom? Eu vou compartilhar o material para vocês. Eu peço desculpas que eu enviei o material por e-mail, mas é tantas coisas fazendo ao mesmo tempo que eu acabei enviando a imagem da capa e não o arquivo do PDF. Depois eu coloquei nos grupos, mas não vai fazer muita diferença, não, tá bom? Vamos lá. Só me digam quando estiver compartilhando aí. Tudo certo já. Tudo certinho? Bom, tanto o projeto Nina quanto o projeto Vem Pro Rugby, está todo mundo já aqui careca de saber, que dentro da Confederação, né, do Departamento do Desenvolvimento. E os dois projetos, eles são projetos independentes um do outro, né, cada um com o seu financiamento próprio, com seus patrocinadores, com a sua equipe, digamos assim, né, oficialmente ali, mas são projetos irmãos por conta de que a maioria das propostas, a maioria das metas são muito parecidas, idênticas, né? Então, a gente uniu as forças, porque é o tamanho desse Brasilzão nosso aqui, para atender tudo isso, tem que ser uma equipe muito engajada, muito alinhada, né? E ainda assim a gente ainda está se inteirando, tomando pé de algumas coisas assim. Então, a gente está buscando sempre aprimorar e atender, né, as demandas, mas a gente está junto com vocês aí também dentro de um processo de crescimento e de aprendizado. Aqui, nós atendemos 9 estados, né, gente, e 36 clubes, e isso não é pouca coisa. Cada clube com a sua cultura, cada clube com a sua região, cada clube com seus problemas, muitos dos problemas, eles são compartilhados, né, porque, enfim. Mas aqui está o nosso... Vocês devem estar por aqui, né? Acho que está todo mundo aqui, em algum desses lugarzinhos aqui, né? Então, a gente uniu forças, né? A gente tem uma equipe muito boa e o Nina, na sua primeira versão, no Nina 1, a gente ficou meio ali carreira solo, porque o Nina nasceu no meio da pandemia, vocês sabem, né? E um projeto onde nós, mulheres, nos reunimos e a gente sentiu necessidade de ter um projeto que antecedesse o rendimento, né? Preocupado mais com a base ali mesmo do feminino e com pautas que a gente, só nós, mulheres, sentíamos que compartilhávamos, assim, que a gente achava que fazia diferença na hora dos resultados, né? E aí, a gente foi meio solo, meio tentando entender o que era, já também com o patrocinador ali e tudo. E aí, no Nina 2, o Renato, o Júlio, o Gabó, a Mica, a gente conversando muito, a gente achou que não fazia sentido a gente ter o Nina meio deslocado, sendo que é um projeto transversal, né? E aí a gente meio que fez um caldeirão bacana e juntamos os dois projetos, né? Então, apesar de cada deles andarem independente em termos de financiamento, de patrocinador, a gente anda junto nas questões do rugby. E a nossa equipe, vou passar bem rapidamente, que vocês estão aqui também, né? Todo mundo já conhece a equipe toda, o Renato, eu e o Júlio na gestão, o Gabó com a parte dos cursos, o nosso Dream Team aqui de coordenadores, né? Nós temos a nossa coordenação técnica, e nós temos a coordenação de apoio também, que é um diferencial dessa edição. A gente conseguiu direcionar algumas coordenações para a área da psicologia, para a área da saúde, da arbitragem, da logística, né? E ainda tem uma assistente social que está em processo de contratação, que vai trabalhar com a gente também. Então, esse aqui é o nosso staff, né? A nossa grande, não diria dificuldade inicial, mas a nossa grande, assim, foi entender os dois projetos, o que de diferencial que eles tinham, o que eles tinham de igual, e a gente percebeu que tinham mais coisas iguais do que diferenças, né?
Então, aqui eu fiz uma ilustração onde estamos todos nós aqui, né, cada um com a sua pecinha do desenvolvimento, que juntando tudo a gente consegue construir o desenvolvimento que a gente pretende, né, para o nosso esporte. Mas, né, a gente só consegue construir isso se a gente tiver uma organização mínima, né? E eu tenho sentido que alguns de vocês ainda, alguns mais, outros menos, mas alguns de vocês ainda estão com a dificuldade de alinhamento e de entendimento de algumas tarefas, de quando, de como fazer, e isso é super normal, porque nós também, tanto da gerência como a parte da coordenação, também temos as nossas às vezes, dificuldades ali, então, por isso que eu quis, dentro da nossa programação, fazer essa reunião para alinhar, né, alguns propósitos aqui, dentro até das experiências que a gente já teve, né? Aqui é o ciclo, né, que a gente nosso percurso, né, para chegar no nosso objetivo central ali, que é o rugby, mais gente jogando, mais meninas jogando, mais meninos jogando, a nossa base, né? Então, desses estágios aqui, do 1 ao 6, a gente já passou por muitos, se vocês notarem, ele é um ciclo, né? Ele vai indo. O 1 aqui, que é o treinamento do staff, que até essa reunião hoje ela faz parte dele, o objetivo é sempre a gente estar fazendo essa formação continuada de alinhamento, de dividir as dificuldades, e enfim. Mas a gente já passou aqui, ó. Escreva aí no chat para mim, os clubes de vocês, quem que já fez alguma dessas atividades aqui? Por exemplo, a promoção, né, promover o rugby, a questão de clínicas, de ir em escola, projetos sociais e ONGs, e visitar e divulgar o esporte. Tem muitos clubes que já estão fazendo isso desde o ano passado, né, e seguem fazendo. Dias de rugby, o nosso famoso Rugby Day, né, que a gente está fazendo também. E ali os treinos. Agora, em janeiro, ele está mais paradão, assim, que é a época que a gente está, né, pegando ali o embalo, mas ali tem atividades sistemáticas, né, que a ideia é que o treino ele seja as atividades sistemáticas, meninos e meninas, voltado para a categoria de base, que é a questão do suporte multidisciplinar que conta aqui, monitoramento escolar e desenvolvimento global, é uma coisa que a gente vai ter que conversar muito ao longo dos nossos treinamentos também, porque a gente, dentro do projeto de LIE, tem essa responsabilidade. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que vai fazer esse acompanhamento? A gente ainda está estruturando, e vou precisar muito de vocês nesse tópico aqui, que a gente sabe, a gente está trabalhando o quê? Dentro do campo, com os treinos, queremos o povo jogar rugby. Mas para o povo jogar rugby, a gente tem que cumprir com algumas tarefas que às vezes a gente não gosta muito, mas que está embutida ali e que a gente tem que prestar, né? Tem que fazer, tá? A questão dos festivais, né? A gente vai ter que realizar esses festivais aí com os clubes, mas aqui nada de que vocês não tenham, estejam por dentro, né? A questão das competições, eu coloquei isso aqui, o Júlio já falou no primeiro encontro sobre esse processo aqui, com a outra imagem, mais ou menos o processo, né? E o fato da gente estar fazendo essa reunião hoje com os professores, tanto do Nina quanto do Vem Pro Rugby, é porque aquilo que a gente estava conversando. A gente entende que a função do educador, do treinador, ela vai muito além do que só a gente vê dentro do campo, né? Então, não teria sentido trabalhar só os professores, as professoras do Nina, sendo que, na prática, independente se é menino ou se é menina, nossos atletas, a gente tem as mesmas posturas e as mesmas necessidades ali para suprir, né? Então, eu quis colocar essa imagem aqui em cima, ó, que nós temos ali, ó, professor do Nina, professor Vem Pro Rugby, embaixo o mesmo propósito, e a gente está trabalhando junto, tá? O nosso ciclo de formação continuada, né, que ela passa por mentorias. Mentorias aqui a gente é o quê? As conversas de vocês com os coordenadores, as visitas que eles fazem, os cursos que vocês fazem, todo aquele investimento mesmo no crescimento, né? Então, mentoria e capacitação seria isso. Feito isso, planejamento. A gente tem que planejar o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer um almoço, a gente tem que planejar o que a gente tem de ingrediente para fazer um almoço. Imagina um treino, trabalhar com criança, trabalhar com jovens dentro de um processo. Tem que estar sempre lá fazendo planejamento, aplicar o que a gente planejou, né? Analisar e avaliar que a gente está a nossa prática, isso independente se é com treino, se é com arbitragem, se é sabe? E seguir de novo mentoria, capacitação, planejamento, aplicação, análise. Mentoria é uma coisa que não acaba. A gente tem que estar sempre nesse ciclo,
Alguém não concorda comigo? Vocês podem discordar, tá, gente? Então, esse aqui é o nosso ciclo da nossa formação continuada. Uma coisa que, reunião de novo. Sim, faz parte. Mas de novo capacitação. Sim, faz parte. Vamos analisar os negócios? Sim, faz parte, tá? Então, é uma rotina que a gente tem que estabelecer. Como eu falei para vocês, o Nina é um projeto de rugby. A gente quer melhorar o jogo, a gente quer que o jogo tenha mais meninas em campo, mais atletas, mas a gente tem um diferencial em relação ao Vem para o Rugby, aos outros projetos, e que é o único projeto, o primeiro projeto, inclusive, direcionado especificamente para as meninas, né? Então, mas o que acontece? Dentro do Vem para o Rugby tem meninos e meninas, né? E essas meninas que estão dentro do projeto Vem para o Rugby, elas também estão na alça do Nina, porque toda a filosofia que a gente prega, toda a nossa preocupação estende também para as meninas do Vem para o Rugby. Então, é um projeto transversal, tá? E qual que é o nosso diferencial? Vamos passar agora aqui rapidamente a questão dos valores, os nossos objetivos, pilares, espaço seguro e os protocolos. Eu quero dar uma corrida porque eu quero chegar lá nos protocolos, tá? Então, a gente vai relembrar um pouco aqui do que a gente já trabalhou nos nossos treinamentos, tá? Nas nossas reuniões, nas nossas conversas, e são temas que é muito importante conversar, porque às vezes eu já vi, acho que alguém aqui do grupo falar, acho que é minha amiga Mica, o óbvio tem que ser dito. Muitas vezes a gente não tem que sempre se repetindo, né? Bom, os valores do. A Vanessa está me ligando aqui. Quem é a coordenadora da Vanessa? Acho que ela está precisando do link, hein? A gente fala muito da questão dos valores, né? Eu fui questionado uma vez, Leca, mas os valores do rugby não são os mesmos valores do Nina? Logicamente, nossos valores são os valores do rugby, os DRIPs. Mas a gente sentiu a necessidade de agregar esses valores mais 4, que é a sororidade. Sororidade, todo mundo está a par do que é? Sororidade é um valor exclusivamente feminino. Ele é mulheres ajudando mulheres. Tá? Então, estimular com que as meninas elas se ajudem, elas se impulsionem, tá? E se critiquem menos. A questão da equidade, a diferença de equidade e igualdade, tem gente que acha que é a mesma coisa, mas não é, né? Equidade você dá para a pessoa aquilo que ela precisa, o que ela precisa para atingir certo objetivo, tal. E a igualdade você dá para todo mundo a mesma coisa. Por exemplo, você tem um muro que todo mundo quer olhar por cima do muro, você dá um caixote para cada um, todo mundo sobe naquele caixotinho para olhar para o outro lado do muro. Mas aquele que é menorzinho, ele precisa, às vezes, de mais caixotinho do que o que é grande. Então, é essa questão de você fazer essa distribuição dentro das necessidades, elencar essas necessidades, né? Então, seria isso: sororidade, equidade, igualdade e irmandade. Um educador, uma educadora do Nina, ele tem que estar sempre trabalhando esses valores também, além dos DRIPs. E não só educador do Nina, o educador do Vem para o Rugby também, que está lá com as meninas, trabalha com as meninas esses valores, explica para elas o que é a sororidade, quando você vê alguma situação de muita competitividade entre elas, explica o que é sororidade, é muito bacana trabalhar esses valores com as meninas. A gente já fez dentro do Nina, da primeira versão, e deu muito certo. Então, eu posso dizer para vocês que vale a pena trabalhar e vocês mesmos ter esse conhecimento na ponta da língua. A gente sabe dos DRIPs, né? Mas e os valores, Nina, quais são? Sempre ali. Quem não... Eu vou reenviar depois esse material para vocês terem ele, tá? Quem não conseguiu abrir. Os nossos objetivos, vou passar muito rapidamente também, porque passa pelo desenvolvimento da base do rugby feminino, e o diferencial também é que a gente tem essa questão do empoderamento feminino, oferecer oportunidade para as mulheres. Mas a gente não quer só oferecer oportunidade, a gente quer preparar essas mulheres para essas oportunidades. Então, nós treinadores, nós orientadores, coordenadores, a gente tem que estar sempre numa constante preparação para essas meninas, né? Explicando para elas, mostrando as oportunidades que elas possam ter junto com elas nessa jornada de evolução, de crescimento, tanto esportivo quanto social, tá? Os nossos pilares, a questão do embasamento, a gente, quando fala em embasamento, é exatamente de alicerciar a base, tá? Aumentar essa base, mas não só trazer número,
trazer número e consistência para essa base. Então, isso que nós estamos fazendo aqui nessa reunião hoje é um embasamento, é conversando sobre os princípios do Nina, sobre trabalhar com a mulher, quais são os diferenciais, né? A questão do engajamento, a gente tem que estar engajado, eu conheço os valores, eu estou participando dessa formação de base, eu tenho que estar engajada com isso, né? A questão da inspiração e da oportunidade também. Uma coisa muito especial que nós trouxemos dentro das nossas conversas com essas mulheres do rugby, as mulheres maravilhosas, muitas estão aqui hoje, foi a questão da necessidade da construção e implantação de um espaço seguro. Eu nem sabia na época que espaço seguro era um termo técnico, e que sim, ele é um termo que a gente tem que ter conhecimento e saber como aplicar ele. Espaço seguro não é só você ir lá no campo e ver se tem um caco, alguma coisa para cortar o pé, ou para machucar, ou proteger uma trave. Ele vai muito, muito além disso, né? A gente acredita que a menina, quando ela é desenvolvida dentro de um espaço de confiança, onde não tem nenhum risco para a saúde ou para a parte física e emocional dela, a menina se desenvolve muito melhor, tá? Essa parte agora aqui do espaço seguro, eu vou passar para a minha amiga a Valéria, nossa psicóloga de plantão aqui, ela vai falar sobre essa parte. Eu acho que é bem importante essa sua fala, Leca, de explicar, né, para o pessoal todo o que é espaço seguro, porque é bem isso, espaço seguro não é só a criança estar ali dentro de um campo onde não tenha nada que ela vá se machucar e tudo mais, né? Quando a gente fala em espaço seguro, a gente está falando de segurança física, mas a gente está falando também de segurança emocional, né? Pode ir para o próximo slide. E eu acho que muitas vezes o educador não sei se sabe exatamente como dar um segmento correto, né, para esse espaço seguro. Então, a gente entende que a criança e o adolescente, ele vai passar por um momento ali na adolescência de muitas descobertas, e acontecem muitas coisas, e às vezes procura um educador e vai tentar buscar alguma orientação, e às vezes a gente não sabe, né, até que ponto, como é que dá para ajudar essa criança, esse adolescente. Aí vai entrar muito a área de apoio, né, como a parte da psicologia, assistente social que vai entrar também. Todo mês a gente vai estar proporcionando para todo mundo que está aqui, para todos os clubes do Nina e do Vem Pro Rugby, palestras que são palestras educativas, né? Então, em algum momento a gente vai trazer alguém para falar sobre a menarca, né? Uma profissional para orientar e para que os educadores saibam como agir, né? Com essas crianças, esses adolescentes, essas meninas e também os meninos, né? Porque acaba envolvendo tudo. Então, também é importante a gente falar que a gente vai estar oferecendo também para todo mundo que está aqui orientação para que vocês saibam pelo menos o que fazer num primeiro momento, quando vem uma questão ou quando acontece alguma coisa, às vezes inesperada. A gente quer que vocês estejam preparados também para lidar com isso lá no campo, né? Na quadra, no campo, onde quer que vocês estejam ali dando as aulas, porque isso é espaço seguro, né? A gente também entender a história de vida dessas crianças, tentar aproximar os pais e os responsáveis, né, para também entender qual é a dinâmica dessa família. A gente sabe que tem muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, então tem famílias que às vezes não tem o que comer em casa, tem criança que se automutila porque viu alguém fazendo, ou porque está passando por alguma dificuldade, ou porque está com depressão ou ansiedade. E tudo isso a gente vai estar orientando e ajudando, né, durante esse ano aí, dentro aqui dos dois projetos. Pode ir em frente também. E só para trazer um dado, no diagnóstico que todos os clubes preencheram, me chamou muita atenção que a questão de trabalhar em palestras, em rodas de conversas, em reuniões, a questão de espaço seguro e de assédio foi uma porcentagem bem alta, viu, Leca? Eu acabei nem trago de antemão, né? Então, foi quase 70% trouxe essa necessidade de trabalhar melhor o espaço seguro dentro dos clubes e 58% trouxe a questão de assédio. Então, a gente vai estar focando nisso durante o ano, nessas capacitações. Pelo menos uma vez por mês, a gente vai trazer algum tema que seja para complementar e aprimorar para todos que estão lá. Oi, oi.
Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Não sei, abriu aí um microfone? Acho que não. Não. E é importante a gente falar da questão do assédio também, né? Porque a gente tem que proporcionar para essas crianças e para esses adolescentes um espaço onde ele possa treinar à vontade, onde a gente tenha esse olhar um pouquinho aí diferenciado também para perceber se aquele espaço está realmente seguro, porque hoje em dia. Antigamente a gente chamava muito de bullying, né? Mas hoje em dia o assédio acontece muito mais do que a gente às vezes percebe, né? E isso acaba trazendo traumas para essas crianças e para esses adolescentes se a gente não intervém na hora, se a gente não toma alguma atitude. E a gente tem que estar muito atento, a gente tem que ter esse olhar muito apurado, enquanto essas crianças estão ali com a gente, porque é responsabilidade nossa, né? É responsabilidade do educador. A hora que ele está ali dando treino, ele tem que estar também ali dentro daquele espaço, podendo trabalhar da forma que ele planejou, mas sempre muito atento a qualquer sinal ali diferente. Às vezes uma pessoa que está ali rondando, é, também conhecer um pouquinho de como que são essas crianças indo embora, se o treino acaba muito tarde, como é que elas chegam em casa, tem que ter todo um acompanhamento, né, disso, porque é algo muito que a gente preza muito dentro do Nina, essa questão da segurança dessas crianças e dessas adolescentes, desses meninos e meninas. A gente quer que eles cheguem em casa com, né, com segurança e que voltem, né? A gente quer eles treinando e jogando. Então, cada vez mais, sim, a gente tem que falar sobre assédio, a gente tem que trazer informação para todos esses adolescentes, crianças e também para toda a nossa equipe. A gente também vai falar disso durante o ano, com certeza eu vou, em algum momento, a gente vai trazer alguma palestra só sobre isso. Mas acho que no próximo slide tem até já algumas dicas do que a gente. Não, é no próximo. Mas aqui também tem o que é considerado, às vezes, uma fala mal colocada, um elogio, uma piscadinha. A gente, como educador, a gente também tem que ter muito cuidado para a gente não invadir e não passar do limite com as crianças e adolescentes, né? Meninos e meninas com quem a gente trabalha, porque uma coisinha fora do lugar, hoje em dia já pode ser considerado assédio, e isso é muito grave e, enfim, tem várias consequências, né? A pessoa pode ser presa, a pessoa, 1 ou 2 anos, se eu não me engano, tem lá a lei, depois eu trago para vocês em outro momento. Mas é isso. Nós, como educadores e educadoras, trabalhando com meninos e meninas, a gente precisa proporcionar para essas crianças um espaço de confiança e um espaço que seja seguro, né? Então, ter uma postura de um educador, né? De uma pessoa que está ali orientando, direcionando, tirando dúvidas, ensinando, e ao mesmo tempo, quando vem alguma pergunta mais sensível, alguma coisa que você, como educador, perceba que não dá conta, busca uma ajuda que seja, busca uma orientação ou uma ajuda de alguém que esteja qualificado também para ajudar naquele momento. Eu sei que muitos clubes colocaram que não tem no momento psicólogo, assistente social, mas a gente também está aqui para orientar vocês nesse sentido, tá? Não tem uma psicóloga, não tem uma assistente social, procure a gente, né? Procure o seu coordenador. O coordenador vai entrar em contato com as áreas de apoio e a gente vai orientando conforme a necessidade vai surgindo, né? É importante que os clubes saibam que a gente está aqui para isso também. E, Val, é bom a gente ressaltar, pessoal, essa questão do assédio é um tema que a gente não gosta de falar, não quer, para que isso no nosso esporte? Mas ele é um tema tão recorrente e a gente tem que ser preventivo nessas questões. Porque muitas vezes também, aqui eu elenquei algumas condutas, né? Evitar qualquer tipo de conversa ou piada de duplo sentido. A gente às vezes tem mais intimidade com as atletas, a gente às vezes tem atletas que a gente tem mais convivência. Mesmo assim, no momento que nós estamos na beira de um campo, nós estamos assumindo uma turma, a gente tem que ter uma postura diferenciada, né? Isso passa muito, muito até pela nossa própria autovigilância mesmo, né? Jamais enviar para atleta, gente, e-mail, mensagem, WhatsApp, que não seja com conteúdo do treino.
porque pode ter mais interpretações. Às vezes a ideia, a nossa intenção é uma e aquilo vira uma bola de neve, aquilo é distorcido, e até provar que focinho de porco não é tomada é complicado. E muitas vezes você está assediando sem saber, você não tem o conhecimento que aquilo era um assédio. Então, agora, depois que você já tem esse conhecimento, opa, eu já vi lá a Val falando, então, opa, deixa eu segurar aqui, porque de repente, né? A gente hoje em dia, a gente tem agora marcas na nossa camisa, né? A gente não é mais aquelas pessoas que se autofinancia, e mesmo que fosse, ainda assim as condutas, elas têm que existir. Mas agora muito mais, porque às vezes tem pessoas que não são têm intimidade com o nosso esporte, elas chegam na beira de um campo, às vezes, por exemplo, eu já tive reclamações por escrito de alguns trotes que o pai ou a mãe ou algum outro profissional da educação física viu, achou aquilo um absurdo, fez um ofício e mandou para a secretaria. Então, às vezes, nós temos que ter esses cuidados, sim. A gente está numa etapa agora de ampliar, de melhorar a nossa imagem do nosso esporte, de crescimento. E o crescimento esportivo, ele anda junto com esse crescimento também. Então, é importante a gente estar sempre falando. E frisando aqui que essa proteção não é somente para as atletas e os atletas, é também para o corpo técnico e para a instituição que a gente faz parte. Então, é muito importante, sim, a gente está sempre conversando. Dentro do Nina, um dos diferenciais é esse, a gente está sempre trazendo essas pautas, sempre conversando, procurando, sem ordem de julgamento, mas sim de resolver, de resolução, tá? E eu peço depois que eu vou enviar novamente o arquivo para vocês, que vocês leiam com mais atenção, se tiverem dúvidas, perguntem, conversem entre si, e é uma boa pauta até para conversar com as meninas e com as equipes de vocês. Feito? Eu ia falar exatamente isso. E a Marcinha colocou no chat o curso do COB, né, de assédio moral, e assédio sexual. É muito importante que todo mundo que esteja aqui faça esse curso. Ele é muito importante mesmo, mesmo, mesmo. Depois leiam tudo isso que a Leca vai mandar, tirem dúvidas, mas em algum momento a gente vai trazer uma palestra só sobre isso, sobre assédio moral e assédio sexual, e aí é importante que todo mundo participe também, né? E a gente espera o engajamento de vocês, porque são vocês que vão ter informação e depois poderem ali auxiliar as meninas e os meninos no dia a dia. Criar uma expertise nesses temas faz parte da formação, tá, gente? O treinador, não tanto do Nina quanto do Vem para o Rugby também. E às vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo é tão pouquinho, né? Mas por que só eu vou fazer isso? Ninguém está fazendo. Ai, mas, gente, eu gosto muito dessa frase aqui da Madre Teresa, porque é bem isso mesmo, né? Às vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo é pouca coisa, mas se a gente não fizer, faz falta. Então, a gente, no oceano de coisas para fazer, a gente é uma gotinha, mas aquela gotinha ali, ela ajuda, ela contribui. Tá? Então, essa frase aqui para vocês refletirem depois, que por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no oceano. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Isso aqui é filosófico, mas ele, para mim, faz muito sentido. Eu não sei se para vocês faz também, né? Mas, enfim. Nós, rugbyers, que somos, né, profissionais também do esporte, o que a gente gosta mesmo é estar lá com a meninada, estar no campo, cheirinho da grama, fazendo ali nos jogos e tudo. Aí eu coloquei essa figura aqui desse iceberg, porque a ponta ali em cima ela é só um pedaço, né? É só o resultado ali de todo um processo, todo um trabalho, todo né, um projeto que vem por trás disso, né? Muitos de nós não gostamos disso, né? Mas é preciso. A gente precisa de vocês aqui, ó, dentro do processo. É aqui que nós estamos agora. E para isso, a gente deve estar sempre pronto para assumir um estágio de maturidade, né? A nossa paixão nesse momento, ela tem que estar ali, lado a lado com a nossa disciplina, para a gente poder entregar aquilo que estão esperando da gente, aquilo que vai fazer a diferença lá na ponta, né? Então, essa engrenagem aqui, para ela rodar, nós todos temos que trabalhar juntos. Não adianta um rodar enquanto que o outro não roda, está emperrado. Então, a gente tem que fazer essa fluir, né? Essa engrenagem. E não importa o quanto que a gente vai ter sempre a gotinha que soma. E para isso a gente tem que buscar meios, né? Ferramentas, capacitação. E eu vou mostrar para vocês agora aqui algumas ferramentas de jornada, né?
E não é só na área do treinamento, das treinadoras, dos auxiliares técnicos. Na área da governança, nós temos também, né, essas ferramentas que a gente precisa para a condução e mapeamento de todo o processo. Dentro aí nós temos mapeando também a jornada da equipe, que aí entra a coordenação e os educadores, né, que são os planejamentos, calendários, as listas que a gente está sempre pedindo, os relatórios, e tem o mapeando a jornada da atleta, que daí sim é o educador, são vocês, né, que estão ali, esses dois últimos retângulos, está vocês ali, né? A gente precisa de vocês nessa engrenagem aqui. A questão das fichas de inscrição e tudo mais, né, aqueles relatórios nossos. Aqui estão as nossas ferramentas que nós temos usado. Depois o Júlio vai falar sobre a nossa nova plataforma, que agora está atualizada. Mas, a princípio, a gente usa essas aqui, né? Que é muito importante a gente ter elas sempre atualizadas, gente. E não adianta deixar, no final do mês eu faço, na última hora eu faço, porque acaba vindo uma coisa que não condiz com o trabalho bom que vocês realizam. Às vezes faz um trabalho super ok e na hora de entregar esse trabalho e mostrar ele, não apresenta direito, né? E nós precisamos, porque tudo isso aqui gera dados e gera um banco de dados, né? Para a gente poder ter um acompanhamento dessa evolução. A gente quer chegar daqui 10, 15 anos e ter essa documentação aqui que serviu de orientação e de norte para outras gerações de desenvolvimento que vão vir, né? Então, nós temos aqui essas essenciais que vocês têm que dominar, né? A ficha de inscrição, eu andei dando um tour lá pelas pastinhas de vocês, né? Obrigado, está todo mundo se esforçando, está todo mundo ali fazendo o seu máximo para poder cumprir. A gente está bem feliz nesse sentido, mas ainda falta algumas coisinhas. Quando a gente vai fazer uma ficha de inscrição, a gente tem que, sabe, perder um pouco de tempo ali, mas fazer ela completa. O nome completo, eu não posso colocar só Leca. Eu tenho que colocar o nome da Leca completo, que é Vanderleia Gentes. Para quem não sabia, agora está sabendo. Aí coloca ali a data de nascimento, documento, o RG, o CPF. Ah, mas a minha atleta Leca não tem CPF, não tem RG. Justifica ali, olha, não tem e tal. A gente está pensando até fazer uma campanha de cidadania para fazer o documento dessas meninas e meninos que não têm documentos, porque isso atrapalha esportivamente também, né? A Silvia mesmo estava correndo com um passaporte de menino que estava quase perdendo uma bolsa do exterior porque não tinha um documento. Mas, enfim, aí tem o endereço, tem o contato. Isso aqui, gente, não é a gente que exige, é uma exigência de Ministério do Esporte. A gente tem que perder esse tempo lá. Se você subiu lá o teu cadastro, está lá com 20 atletas, mas só 3 está completo, com tudo certinho, na prática você tem 20, mas ali na teoria você teria só 3, porque é aqueles 3 que a gente consegue registrar somente. Tá? Então tem que levar isso aqui muito a sério, essa disciplina. Nós do esporte, a gente vai fazer uma inscrição no campeonato, a gente tem que cumprir as regras, senão a gente não joga, né? E a gente tem que trazer isso para cá também, tá? As pastas de vocês, vocês conhecem essa pastinha aqui? É familiar? Cada um de vocês tem uma pastinha lá no OneDrive da CBRU, né? Teve um pessoal que teve mais dificuldade de acessar, outros tiveram mais facilidade, mas agora está todo mundo engrenando. Dentro dessa pasta do seu clube, lá tem relatórios do treinador, né? Então, todo mês você vai colocar seu relatório. Eu peguei isso aqui, hoje eu fui lá e fiz um print de uma das pastas. Relatório mensal, dezembro, nomeia lá o troço. Relatório mensal, outubro, direitinho. Coloca o nominho direitinho, faz caprichadinho. Na hora de colocar lá também, só não solta. O que acontece? Às vezes a coordenação, eu, o Júlio, a gerência, a gente entra lá que a gente precisa de um dado. Então, eu vou lá na pasta de tal clube, eu quero o relatório dele de dezembro. Só que a gente chega lá, se não tiver nomeado, não tiver certinho, a gente perde um tempo desnecessário, tá? Então, dá atenção a isso. A pasta de fotos tem muitos clubes que já está ali com todas as fotinhas, está tudo ok. Mas tem clube que a gente abre e não tem nada, nem de foto, nem de relatório, a gente está já no 3º mês. Então, agora é a hora de não justifica mais, tá? As fotos, o que são essas fotos? Você vai colocar tudo que é foto que você quer ali dentro. Pode criar dentro dessa pastinha outras pastinhas. Por exemplo, fiz um festival, abre a pastinha lá, festival, sei lá, do amigo. Aí coloca as fotos ali. Fotos de um treino específico, coloca ali, tá? A gente vai dentro daquelas pastinhas e vai se achando. A questão da lista de presença, é importante ter uma coerência com o teu relatório mensal,
tá? Tem que estar ali tudo. Não adianta você subir o teu relatório, você tem que ter uma coerência com aquilo que você entregou, né? Aqui, por exemplo, essa aqui é o nosso atual relatório mensal. Aí tem ali novas matrículas, evasão, número anterior e o número atualizado, né? Então, por exemplo, eu estou começando hoje aqui, tá? Eu tenho aqui 20 alunos, então o meu número de matrículas foi 20, o número atualizado foi 20. Quando eu for fazer o meu relatório do mês seguinte, número anterior eu vou colocar o 20, que é o que eu tinha ali, do mês anterior. Aí saiu 3, então já estou só com 17, mas entrou 5, faço a conta, e quanto que é o número atualizado disso? O que tem acontecido? O pessoal tem colocado um número tal, e daí no próximo relatório, os números não são iguais ou não batem, ou então tinha 20, depois ali tinha 16, mas onde é que foi aquelas 4? Não colocou na evasão? Ou então, às vezes, aparece... Então, tem que ter uma coerência. Ali embaixo também, ó, o dia da semana, as categorias, isso aqui vocês têm que sempre estar atualizado pelo seguinte: a gente tem que saber que dia que essas meninas estão, qual é o dia de treino delas. Às vezes, eu vou mandar uma visita em algum clube, eu vou fazer um evento, eu olho aqui, o pessoal tem terça e quinta, tá horário, que é bem o horário que eu tenho, preciso de uma visita ou alguma coisa. A gente vai por aqui, tá? Aqui embaixo, essa tabelinha de eventos é assim. Dentro do relatório tem vários, mas você não precisa colocar todos. Se eu fiz só um evento, eu coloco um só. O verde ali é para cursos. Então, você fez um curso, você coloca o nome do curso, quem foi o educador que deu aquele curso, o público-alvo quem era, e uma breve descrição ali. Então, fez um curso naquele mês, tá, coloca ali que você fez. Você fez, ou quem mais fez, coloca ali. Atividade aqui embaixo. Aí eu fiz um festival, coloca o nome, visita numa escola, abre a outra gradezinha e vai preenchendo. No final, você coloca uma fotinha de cada gradinha dessa, ou você elenca ali umas 3, 4 fotinhas. E esse quadro aqui, ó, gente, que é a nossa, tem sido a dificuldade. Aqui tem que colocar um X. Então, digamos que aqui você fez uma visita numa escola, né? Aqui você foi lá, visita numa escola tal dia tal. Quando você for nesse aqui, qual é a fase aqui? A promoção do rugby, certo? Visita em escola. E fase tentar, a fase jogar ou a fase ficar? Você foi fazer uma visita, foi mostrar o rugby lá, é a fase tentar. Você fez um festival, você fez várias visitas, gerou a fase o quê? A fase jogar. Então, você identifica aonde se enquadra o teu evento e coloca ali. Aí você fez também nesse relatório aqui, você fez também o curso. Coloca lá, se teve um curso, coloca um X ali no verde. E se não teve nada, não põe. E aí embaixo, considerações finais, escreve ali um pouquinho sobre aquele capricho direitinho e manda. Alguma dificuldade nisso aqui? Alguém de vocês teve grandes dificuldades com isso? Não? Tranquilo? Vamos para cá. Questão de calendários e cronogramas. Aqui que a gente, agora daqui para frente, vai ter que se atentar bem. Depois dessa reunião, a próxima reunião é até com o tema de calendários, né? E a partir desse calendário, vocês podem agora firmar o calendário de vocês, principalmente no que diz respeito aos festivais de dentro do projeto, tá? Porque festivais, as aulas que você... curso, coloca tudo dentro... Criem um calendário do seu clube e passe para a sua coordenação. Ou baixa lá também na pastinha de vocês, porque a pastinha do clube de vocês do OneDrive, vocês podem criar outras pastas lá e colocar documento que vocês queiram guardar ali também, fiquem à vontade, tá? A gente vai estar sempre olhando ali os calendários, os relatórios, as fotos, mas vocês podem ter outras pastas ali dentro, tá? Que é aquela pastinha é do clube, tá? Aqui é um exemplo de um calendário do Nina do ano passado, então a gente sempre colocava aqui quando tinha curso, quando tinha festival, quando tinha reunião, a gente estava sempre atualizando. E esse aqui eu gero a partir do calendário de vocês, tá? Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento. E também tem alguns, quando você... Aqui, ó, esse aqui é o tema da nossa próxima reunião do dia 20, né? Que vai ser os eventos e outra coisa. Mas aqui, a gente vai ter que executar agora, de março até julho, pelo menos um festival de cada. Depois tem o segundo semestre, né? Mas a gente vai ter que organizar. E é importante
que vocês leiam depois isso aqui com atenção, que tem que ter uma antecedência mínima de 20 dias para vocês avisar a coordenação de vocês, porque o coordenador, ele vai tomar providência. Se vocês precisam de ambulância, a questão das medalhas, a questão das fotos, né, que tem a cobertura fotográfica. Então, não adianta chegar uma semana antes e falar, vou fazer um festival. Não vai dar certo, né? Uma outra coisa, tá para chegar para vocês os uniformes agora no começo de fevereiro, no máximo, final de janeiro, está chegando os uniformes. Então, nesses festivais, é hora de vocês mostrarem as meninas, os meninos com as roupas como uniforme do projeto, porque a gente depois usa essas fotos e esse material para divulgação, para relatórios, para exposição do clube de vocês também. Então, é muito importante a gente ter esse protocolo, assim. Eu vou enviar depois para vocês, para a nossa próxima reunião, um e-book sobre organização de festivais, baseado nas nossas experiências do ano anterior, né? Pontos positivos e pontos a melhorar que a gente elencou. O Arthur, o Tutu, vai estar junto, porque o Tutu é o cara dos festivais também, né? E a gente vai ter uma conversa específica sobre isso. Então, aqui eu só quis colocar esse slide mesmo para vocês saírem daqui com uma tarefa, tá? A tarefa para a próxima reunião do dia 21 é vocês trazerem uma data, pode ser prevista, do festival de vocês. Leca, nosso festival vai ser ali na primeira quinzena de maio. O nosso festival vai ser... Passem para a coordenação de vocês, então já vão estudando uma data aí para fazer esse primeiro festival. Converse muito aqui, ó, sempre oriente com o seu coordenador, sua coordenadora, tá? Tudo que vocês fazem tem que estar sempre linkado com a supervisão técnica de vocês, tá? Que é a nossa ponte aqui. Alguma dúvida sobre isso? Estão quietinhos aí, Val? Alguém no chat? Que eu não estou conseguindo ler aqui. Tem 16 lá para lá no chat, ó, mensagem. Não, mas no chat não tem pergunta sobre isso. Certo? Daqui a pouco eu vou colocar no chat também a lista de presença, tá? Dessa nossa reunião. Bom, vamos para cá. Eu vou passar isso daqui, depois o Júlio assume, tá, Júlio? Ô, Leca, o festival vai ser aberto para vir outros clubes? O festival vai ser conforme o clube conseguir organizar. Tem clubes que estão mais perto de outros clubes, é ideal que convide os outros clubes. O que acontece é que nós não temos, por exemplo, verba de condução para eu quero convidar o clube da cidade vizinha. Você pode convidar, pode receber, tá tranquilo. A gente pode até correr atrás de medalha para todo mundo, isso é a parte que tá tranquilo. Mas, por exemplo, você não pode assumir contando que vai ter esse transporte, por exemplo. Entendeu? Agora, é até indicado que você convide outros clubes, sim. O Jacareí participou de festival junto com o São José, com o Tornados, com o Pasteiro, foi bem legal lá em São José, né? Então, cada clube vai organizar o seu festival, sempre conversando ali com o coordenador, pegando ideia e vendo o que dá para fazer, tá? E sempre essa questão dos recursos que nós temos dentro do projeto, eles têm que ser autorizados, então por isso precisa falar com o teu coordenador, olha, eu vou fazer tal, ele vai atrás, ó, tem autorização da medalha, tá tudo ok aqui, essa questão da logística. Tá certo? Vamos lá. Aqui, finalizando a minha parte, antes de passar para o Júlio, algumas condutas, né, que a gente, para que tudo isso aconteça, que a questão é de nossa organização, a parte organizacional mesmo, né? Então, aqui depois vocês vão ler com atenção, mas a questão de criar empatia com as alunas, com as atletas, né? Fazer atividade que você gostaria de participar, a questão do planejamento com antecedência, sempre o planejamento tem que estar sempre ali, né, antes de tudo. A gente realizar com entusiasmo as coisas, às vezes a gente está numa fase que é cansaço ou alguma dificuldade, então a gente acaba dando sabe, tem que sempre estar demonstrando, nós profissionais da educação física, do esporte, a gente tem que estar sempre buscando o mecanismo de não perder o brilho, de não perder assim aquela vontade de fazer, aquela gana de fazer as coisas, né? Buscar ajuda sempre. E a questão de avaliar os nossos resultados, tá sempre avaliando se o que a gente está fazendo está sendo suficiente, se está ok, o que eu preciso, analisando o que eu preciso fazer para chegar num estágio a mais,
né? Então, aqui eu coloquei mais mesmo para vocês depois lerem com calma. E agora eu vou passar para o Júlio, ele vai falar sobre a plataforma, não é, Júlio? Oi, Leca. Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sim, Leca, é a ideia a gente falar um pouco sobre a plataforma. Aí eu não sei se alguém tem alguma pergunta aí que ficou da sua apresentação, se a gente quiser abrir 5 minutos aí para potenciar possíveis dúvidas que venham. A gente Eu queria fazer uma pergunta já, se vocês não tiverem perguntas, né? Vão levantar a mão, tá? Para sim ou não levantar a mão para o não, tá? Foi muito difícil, teve muita dificuldade esses primeiros 3 meses em questão de relatórios e de entendimento dessas necessidades. Foi tranquilo? Foi tranquilo? Foi. Porque daqui para frente a gente vai precisar cada vez mais passar de estágio, né? Esse estágio agora de onde que entrega, qual é o fluxo, já passou. Por exemplo, o fluxo da nota fiscal, tá todo mundo ok com esse fluxo? Todo mundo já entendeu? Qualquer dúvida, pergunte sempre para a coordenação de vocês, que agora daqui para frente a gente vai para o jogo. A gente vai para melhorar o jogo, para melhorar a nossa formação. Então, agora não vamos mais poder ficar batendo na tecla, entregou o relatório até o 5º dia, não chegou. Enviou a nota, não enviou a nota. Essa etapa já foi, esse primeiro trimestre, tá? Vamos para outros erros agora, erros novos. Neza, você abriu o microfone e queria falar de novo ou não? Não. Então, pronto. Não é uma pergunta mesmo? Tá todo mundo felizinho aí, tudo certinho? Todo mundo já começou a treinar, gente? Tá todo mundo em campo já? Já voltaram nos treinos? Eu tenho uma pergunta. Quem? O Wallace? O calendário, ele vai ser... Aonde que a gente acessa esse calendário que a Leca compartilhou aí? Esse calendário ali foi um exemplo do calendário passado, e eu vou construir baseado no calendário que os clubes agora vão fazer dos seus festivais. Então, o que acontece? Vocês têm cada clube tem o seu calendário, né? Vai participar a reunião seguinte, agora você vai falar sobre isso, né? Então, vocês vão sair dessa reunião com mais subsídios para poder montar os seus... Quando é que vai ser o seu festival? Meu festival vai ser tal dia. Eu vou entrar nesse festival, né, no teu calendário, e vou montar um calendário macro com todos os festivais, com todos os eventos dos projetos. Tá? Então, é importante que vocês tenham o calendário de vocês ali pronto. Entendi. Ficou claro. Obrigado. Claro? Da minha parte era Leca. isso. Júlio, você vai? Alguém abriu o Tá me áudio, ouvindo? Leca. Quem mais? Camila. Só uma dúvida que me veio aqui agora, só para ficar ciente, né? Eu não sei se eu deixei passar de vida, mas só para eu ter consciência do que a gente tem referente a CBRU. No caso, seria uniforme, essas coisas que seria disponibilizado quando a gente monta um festival. Descrito, assim, seria uniforme, médico, quais são esses que a gente tem direito, assim, só para eu ficar consciente. Tá, ok. Veja bem, cada clube, independente de participar do projeto ou não, já tem o seu sistema organizacional, né? Então, a gente entende que os projetos, eles são um apoio, um subsídio a mais para que os clubes fortaleçam o seu trabalho, né? No caso do festival, quem está dentro do projeto vai ter a cobertura fotográfica, né? O uniforme, sim, porque as crianças do projeto eles já vão estar com seus uniformes, os profissionais também, né? Os educadores. A medalhinha faz parte, né, gente? A criança adora, se não tiver medalha, um certificado. Teve clubes no ano passado, exemplo lá do Belém do Pará, do Charrua, que fizeram certificadinhos, as meninas adoram ganhar também. Então, cada clube vai fazer o seu festival. Agora, a questão de recurso ambulância, para quando tiver um número X, às vezes vai fazer um festival lá, mas eu só tenho 10 crianças e vai ser
sem contato, aí não precisa da ambulância, né? Ah, mas eu vou fazer um evento onde vai ter o meu festival e vou fazer também um jogo amistoso, aproveitar, chamei um clube vizinho ali, aí vamos lá, vamos atrás de uma ambulância, tá? Então vai ter aquilo que eu estou falando para vocês, conversem com a sua coordenação, leve o plano para eles e eles vão responder para vocês a melhor forma de vocês realizarem isso dentro dos recursos, tá? Mas basicamente é a medalha, a ambulância e a cobertura fotográfica. Beleza. Ok? Obrigada. Respondido? Ok, obrigada. Perfeito. Bora lá, Leca. Alguém mais? Bora lá. Bora, Bill. Bom, Finalzinho, pessoal, depois nós sobrar um pouquinho, o pessoal que tiver alguma dúvida, pergunta. tá. Bom, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem aí. Feliz ano para todos. E temos um ano desafiador aí com os trabalhos, com os projetos de fomento, né? Tanto Nina quanto vem para o rugby. Então, a Leca trouxe bastante informação, que talvez para alguns, como ela falou, já seja repetitivo. E é não só pela gente, né? Que toda hora está tendo reunião, a gente participa de tantas reuniões com clubes, com treinadores, com os educadores. Então, às vezes, algumas informações elas ficam maçantes. E vocês já até devem ter ouvido isso até dos próprios coordenadores que estão com cada clube agora, né? Mas é sempre bom a gente reforçar, porque é uma dinâmica estrutural, né, de gestão que é importante para o objetivo que a gente tem quando a gente olha para o método de trabalho que a gente está começando a compartilhar com vocês, né? Que é aqueles 6 pilares que a Leca trouxe, né? De capacitação, de dia de rugby, de promoção do rugby, de treinamento, de festivais, de competições. E aí, dentro disso, dentro dessa construção, né, de gestão, de monitoramento das atividades, para a gente começar a ter métricas e saber por onde caminhar com cada clube, a gente tem evoluído desde o ano passado um processo da plataforma Brasil Rugby, tá? E aí queria fazer uma enquete rápida com vocês, uma enquete de Ibope, tá? Então, uma coisa bem simples, bem rápida, para a gente entender como é que está aqui o entendimento de todos em relação ao que é a plataforma Brasil Rugby, beleza? Então, como vai funcionar? Quem está no computador vai ter aí na página de vocês mesmo reações, tá? Quem está no celular, se você der um clique na tela, vai aparecer os menus aí do Zoom, tem ali também reações. Entra aí em reações e aí vão ter 3 pontinhos, tá? Tanto para quem está no celular quanto para quem está no computador. E aí a pergunta é, quem já ouviu falar e conhece a plataforma Brasil Rugby, dá um joinha para cima. Quem nunca ouviu falar e não conhece, dá um joinha para baixo, tá? Só para a gente ter uma rápida enquete de Ibope aí, para a gente ter uma ideia de como que tá. Quem ouviu falar, mas não conhece. Bom, faz o joinha para baixo. Faz o meio? Não, para baixo, para baixo. Para baixo. Tipo pesquisa eleitoral já, hein? Essa plataforma, precisamos levantar mais bandeira dela. Tem muita gente com joinha para baixo. Boa. Pessoal, vamos lá. Qual que é a ideia? É realmente um desafio que nós temos, né? Quando a gente está falando da plataforma Brasil Rugby, talvez se a gente falasse de CNRU, todo mundo, 5, 6 anos depois, conheceria o CNRU. Se a gente falasse sobre CNRU no primeiro mês que o CNRU surgiu, talvez ninguém conheceria, tá? E a gente está realmente nesse período agora de implementação dessa plataforma, tá? Aí eu queria de novo fazer essa enquete, tá? Para quem já usou a nova plataforma de competições, tá? Da CBRU. Então, ou seja, no Super 12, ou seja, no Cultura Inglesa, ou seja, no Super Sevens. Mesma coisa, um joinha para cima lá. Ou um joinha para baixo, para quem nunca ouviu. Ou nunca usou, né? Boa, é o que eu imaginava. Na realidade, a gente tem mais pessoas agora com joinha para cima do que com joinha para baixo. E na realidade, a gente está falando do mesmo, praticamente da mesma coisa, tá? E aqui eu queria compartilhar com vocês o que é essa plataforma e
como que a gente vai trabalhar com ela para todo mundo entender, tá? Nós temos que a gente está trazendo para a implementação dentro da confederação um sistema que é da Sport TI. A Sport TI é uma empresa que desenvolve softwares, aplicativos, e a gente, como confederação, fez a contratação do serviço dela para potencializar e otimizar as gestões, tanto de competições da confederação, como uma possibilidade de ferramentas para o clube fazer esses processos de gestões, tá? Então, quando eu falei, né, quem conhecia a plataforma Brasil Rugby e quem conhecia a plataforma de competições que a gente utilizou, talvez, como eu falei, que teve mais gente que já conhecia a plataforma de gestão de competições que nós utilizamos. Mas a gente tem, são as mesmas coisas, tá? Isso que eu queria trazer para vocês. Tanto a plataforma Brasil Rugby é o nome fantasia que a gente está usando para essa nova plataforma, tá? Quanto a plataforma de competições, que ela é a mesma, que é do mesmo fornecedor, tá? Que é da mesma empresa que é a Sport TI. O que nós vamos começar a usar nos nossos projetos é uma plataforma, um sistema dessa empresa, que é de gestão de clubes, que é de gestão de treinos e frequência, tá? Então, muitos talvez já devam ter visto esse painel, que é o painel de competição. Então, se você até tem o seu login, se você entrar, você vai se deparar com esse painel, tá? Que é um painel de competição, onde a gente tem essa imagem inicial, essa foto inicial. Talvez de vocês vão estar um pouco mais enxuto, porque está relacionado ao clube de vocês, mas tem aqui na lateral cadastro, inscrições, painéis de competição, o bid da competição, a transferência, enfim, tem uma série de ferramentas no canto esquerdo, tá? Que a gente já utilizou nas competições do final do ano passado, tá? E a gente cada vez mais vem se habituando a ter essa utilização, e a gente vai continuar a usar isso nas competições desse ano de 2024. Quando a gente está falando agora que a gente vai trazer esse sistema para a gestão dos clubes, a gente está falando de uma outra ferramenta. Eu vou até sair aqui só para vocês visualizarem, que tem a mesma construção do layout do de competições, tá? Então, para quem já conhece, o de competições vai ter mais familiaridade para desenvolver e participar participar não, e aprender a utilizar esse sistema. Quem ainda não conhece vai descobrir um mundo novo aí dentro desse sistema, e talvez não vai ter nem os vícios que teria se já tivesse conhecido o outro, tá? Mas para vocês verem, é o mesmo layout, a mesma estrutura, tá? A mesma página inicial, tá? Quando a gente entra, faz o login na plataforma, a gente até tem aqui, né, na parte superior, escola de esportes, que é como eles chamam esse painel, né, essa parte de gestão, tá? E a gente se depara praticamente com a mesma foto do painel de competições. Então, aqui a gente tem o aplicativo, o sistema de competições, e aqui a gente tem o sistema de gestão de clubes, tá? Até aqui, alguém pergunta, dúvida aí? Alguma curiosidade? O Jamal estava com a mão levantada já. Jamal, é alguma coisa sobre o que a gente está falando aqui agora, ou ficou aí de mão levantada Não, daquela hora do joinha? não, foi na hora de responder a enquete que eu coloquei a mão levantada. Peço desculpa. Ah, tá. Oh, boa, tranquilo. Marcinha, Marcinha? Deixa eu fazer uma pergunta. No caso, essa plataforma ela vai ser acessada através do educador ou é através do clube? Porque a gente tem, enfim, cada um tem um login, né? E eu queria entender se essa plataforma ela vai ser acessada através do login do clube. Perfeito, Marcinha. Aqui é o seguinte, o que eu queria, até para a gente não ficar prolongando aqui a reunião, aqui a ideia é só compartilhar um pouco com vocês, primeiro, essa diferença entre o sistema de competição e o sistema de escolas, que tem a mesma cara e tudo mais.
A gente está fazendo um trabalho de integrar que já está sendo válido, né? O mesmo usuário, que é o mesmo e-mail que você acessa o de competição, você consegue acessar o da escola, porque eles estão começando a se conversar, tá? E aí, os coordenadores, que aí é Duda, Arthur, Dani, Baby, esses coordenadores que estão com vocês, provavelmente eles já devam ter encaminhado no grupo de vocês um, uma, um des- como se fosse um tutorial, um tourzinho, com alguns links do YouTube que eu gravei mostrando os recursos do sistema, tá? Então, quem ainda não viu esses vídeos, é muito importante que veja, porque o sistema ele tem várias ferramentas. E a ideia aqui hoje não é compartilhar todas essas ferramentas com vocês, porque senão a gente vai prolongar a nossa reunião. Mas é que vocês vejam esses vídeos, tá? E a partir da semana que vem, eu vou ficar alguns horários disponíveis ao longo dos dias da semana para como se fosse um plantão de dúvidas, para que quem, por exemplo, na hora do almoço eu vou estar ali 30 minutos. Então quem quiser entra, a gente fala sobre o sistema, para justamente começar a ajudar vocês a entender um pouco essa dinâmica. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso no primeiro mês, talvez não no segundo, talvez não no terceiro, mas a gente sabe que a gente precisa começar a escalar a utilização desse sistema, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, Marcinha, que é uma coisa importante, como já veio ela, o sistema ele tem alguns níveis de hierarquia, tá? E aí, esses níveis de hierarquia, ele é atrelado a esse perfil aqui, tá? Então, quais são os níveis de hierarquia que existe dentro do sistema de clubes? Ele tem um gestor de rede, ele é uma hierarquia da confederação, onde ela vê tudo. Ela consegue ver todos os clubes, ver todos os acessos de todos os clubes. O inferior a esse gestor de rede é o gestor de escola, tá? Aqui, só para já falar a nomenclatura do sistema, eles chamam escola aquilo que a gente vai chamar de clube, tá? Mas no videozinho eu explico isso também. Então, inferior a esse gestor de rede, tem um gestor de escola, onde ele consegue ver tudo o que acontece dentro do clube dele, tá? Então, acima dele só tem a gente como CBRU. Abaixo dele, a gente vai ter os perfis de professores. Então, a escola, o professor ele se cadastra como um usuário na plataforma e a escola ela indica, quando ela cria uma turma, quem é o professor daquela turma. E quando ele vincula esse professor àquela turma, por exemplo, a Marcinha, que é professora, quando ela loga no sistema, vai aparecer aqui para ela, professor. Professor, hífen, o clube que ela está como professor, tá? E depois tem o perfil que é de atleta, tá? Que é o perfil de atleta que está embaixo de professor. Então, cada perfil ele tem uma funcionalidade. Então, é um sistema em cascata, tá? E aí a gente vai tirando um pouco essas dúvidas nessas propostas de plantões para a gente deixar um pouco mais claro, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta. Viu, Júlio? Deu sim, respondeu sim, como é a comissão técnica, né? Por exemplo, no Super Sevens tem o treinador X, ele pode acessar, por exemplo, a súmula, enfim, alguns comandos, mas ele não pode acessar outras informações de outras categorias. E aí o Nina, ou Vem Pro Rugby, vai ser cadastrado, no caso, a Mariana Rivas, que é a nossa educadora, e aí ela vai ter o acesso da parte do Nina. Perfeito. É isso. Viu, Júlio? Diga, Leca. Na reunião do dia 21, é importante que vocês dêem uma fuçada nisso aí, que a gente deixa um espacinho para vocês trazerem dúvidas também, que às vezes um ouvindo a dúvida do outro fica mais ilustrativo, né? Também. Perfeito. E acho que a ideia é essa. A gente vai estar constantemente falando desse sistema. De novo, a gente não vai ser da noite para o dia que a gente vai aprender a mexer, mas a gente precisa estar sempre batendo na mesma tecla e se conscientizando da importância que é isso, do potencial que é isso para dentro da nossa instituição. Para eu encerrar minha parte de hoje, o que eu queria falar com vocês, tá? Dentro desse tutorialzinho que foi encaminhado no grupo, onde tem alguns links lá dos vídeos,
A gente tem um próximo passo, que é para vocês começarem a ter acesso ao clube de vocês, que é a gente, como gestor de rede, responsável do sistema geral, vincular o nome e e-mail de vocês como responsável daquela escola, tá? Então, se vocês aqui, vocês não vão ter acesso no painel de vocês em relação às escolas licenciadas, porque isso é do perfil principal. Só que eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa fazer nesse momento, que é o seguinte. Aqui estão todos os clubes que a gente exportou do CNRU. Tá? Então, a gente tem 255 clubes que foram exportados do antigo CNRU. E aí, o que a gente precisa fazer? Então, cada clube tem aqui, eu posso deletar esse clube ou eu posso entrar na edição dele. Eu peguei aqui o Acemira. Aqui, hoje, no Acemira, está como responsável, que veio do sistema antigo, a Suelaine Cunha. Tá? Ela tem uma conta aqui que ela precisa, que a gente precisa vincular ela. Quando eu vinculo ela nesse campo, automaticamente vai aparecer aqui para ela depois como ela é gestor de escola, tá? Então, o que a gente precisa agora é que vocês assistam aqueles vídeos, que vocês façam, comecem a anotar as dúvidas de vocês e que vocês encaminhem para o coordenador de vocês o e-mail e o nome que você está colocando no seu preenchimento lá, né, do seu nome, tá? Por quê? Porque como que funciona? Eu vou digitar aqui Júlio e vai aparecer uma série de nomes que tem relacionado a Júlio. Então, eu preciso saber o nome de vocês, tá? E o e-mail, porque se a gente não encontra pelo nome, eu consigo encontrar pelo e-mail também, tá? E aí eu venho aqui e vinculo. Então, eu vou procurar aqui o meu Júlio Faria, Júlio César Faria. Enfim, é assim que funciona, tá? A gente precisa pesquisar. Então, quanto mais rico é essa informação do nome, mais preciso vai ser esse filtro que a gente tem aqui, tá? E esse é o próximo passo que a gente precisa, porque a partir do momento que a gente indica aqui esse nome, tá? Vocês vão conseguir ter acesso a uma profundidade maior de recursos desse sistema. Enquanto vocês não fazem isso, vocês vão estar com um painel cru, um sistema cru, sem informação nenhuma, tá? Então, esse é o ponto principal para a gente começar a fuçar mais no sistema. Então, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir avançar com essa navegação de vocês, tá bom? Então, para hoje, sobre esse tema, eu queria trazer só essa relação primeiro, de entendimento, né, sobre a plataforma Brasil Rugby, que é como a gente está chamando esse sistema. Depois, essa relação, né, do competições para o escola, que é o mesmo fornecedor, mas são duas plataformas distintas. E o próximo passo, que é vincular esse usuário responsável como responsável da escola, do clube. Tá bom? Dito isso, alguém alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Fernando, está com o áudio aberto, então não sei se é para pergunta ou se esbarrou aí sem querer. Pelo jeito, acho que esbarrou, né? Bom, Leca, eu acho que para hoje sobre o sistema é isso. Tá? Aqui, quem é de clubes, responsável também pelos clubes na parte de competição, a gente vai falar disso daqui a pouco, vai ser parte de obrigatoriedade. Então, a gente não tem como fugir, não tem escapatória, galera. Por mais que vocês queiram, a gente vai encontrar vocês dentro desse sistema. Tá? Então, não adianta fugir da gente. É isso. Bom, mas é isso, Leca. Obrigado. Obrigada, Júlio. Bom, gente, então ficaram com duas tarefinhas, tá, dessa reunião. Então, dia 21 nós temos a nossa segunda reunião. A tarefa para a próxima reunião é... Alguém lembra? Montar o calendário. Isso. Então, a partir da reunião de vocês hoje, elencar uma data possível para o festival de vocês e trabalhar ela com sua coordenação. A outra tarefa, o Júlio passou aqui, que é entrar lá e ver a questão do e-mail direitinho, organizar direitinho lá a questão da situação do clube dentro da plataforma. Feito? E também, né, Leca, ler o manual do educador. O manual que eu vou botar, é isso, bem lembrado, eu vou enviar para vocês o manual do educador,
É bom dar uma lida, independente se estou no projeto Nina ou estou no projeto Vem para o Rugby, porque é um processo só, tá bom? É muito importante. A repetição faz a assimilação sempre, tá? Obrigada, gente, pela disponibilidade de vocês estarem aqui de noite, para a gente conversar sobre essas coisas que são importantes. A gente está dentro de um processo ao qual a gente precisa, né, de alguns trâmites que nem sempre são muito confortáveis, mas são necessários. Muito obrigado mesmo pela presença de todos. Dá um tempo, vai dar tempo para um cafezinho ainda até a outra reunião, né, Júlio? A outra reunião começa? 15 para as 9. Então, o link, todo mundo tem o link da próxima reunião, tá tudo certo? Vai ser encaminhado, foi encaminhado pelo e-mail agora, eu dei uma olhada no e-mail. Se não, até quando fez a inscrição tinha lá também. Mas, de qualquer maneira, também eu vou mandar no chat aqui, tá? Para quem precisar. E para encerrar, a plataforma que o Júlio apresentou, ela não tira a necessidade daqueles relatórios que eu mostrei. A ideia é que daqui a um tempo, sim, a gente faz só por uma via, mas por enquanto a gente segue com a plataforma que a gente foi mostrada da Confederação, atrelada à nossa pastinha lá do nosso OneDrive, até daqui a um tempo, no final do ano, a gente fala, não, agora vai ficar só mesmo na plataforma, tá tudo ok, mas a gente precisa, por enquanto, dessas duas vias, entendido? Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Bom ano para gente. Agora é faca na caveira, hein? Valeu, galera.